Aê! Pronto, Agora agora sim. sim! Agora eu te ouço, eu te vejo e acho que todo mundo também, né? Legal. Tem que ser com emoção, né? Fazer os negócios ao vivo é isso mesmo. Pois é isso aí. Bom, então deixa eu recomeçar aqui, te agradecendo, Adelino, pela sua participação. Eu sei como sua agenda é corrida, eu sei que a gente precisa fazer um monte de coisa para conseguir conversar, né? E eu quis, particularmente, eu tinha essa dúvida que é o tema de hoje, e eu quis fazê-la publicamente, porque eu acho que muita gente vai se beneficiar, né? Você é um cara super generoso, você sempre agrega muito valor aí quando a gente conversa, então eu imagino que isso vai trazer muito valor para o pessoal também. Mas para quem não te conhece, eu queria que você se apresentasse, por favor, você contasse um pouquinho aí sua formação, a sua atuação no mercado da beleza, por favor. Tá bom. Primeiro, Luma, eu preciso te agradecer, né, para você me convidar. É sempre uma honra estar aqui, participando da live aí Obrigada. no seu canal. E não, Show. com certeza. Eu acho que o tema é super bacana. E, bom, para quem não me conhece, bom, meu nome é Adelino, eu sou químico, bacharel. Eu fiz mestrado em estudos de estrutura de cabelo e fiz na Unicamp há muitos anos atrás. E eu estou nesse mercado do cosmético há mais ou menos uns 22 anos. Então, eu passei por diferentes tipos de empresa, passei por empresas de bens, produtos de consumo, como a Johnson Johnson, trabalhei com muito tempo com teste de eficácia, que era um laboratório que não tem mais no Brasil, mas é um laboratório francês, chamava EVIC, na época. Eu trabalhei uns 8 anos lá. Trabalhei na BASF, trabalhei na Symrise, fiquei vários anos em Symrise e agora eu estou trabalhando na Croda faz um pouco mais de um ano aí. Então, tem Legal. passagem em várias empresas aí. O que eu acho bastante interessante dessa conversa é que o intuito do cabeleireiro interativo é a gente elevar o mercado da beleza, porque eu, sendo filha de dois cabeleireiros, eu percebi essa deficiência na formação, né, quando eu fui estudar cabelo, e o que eu comecei a descobrir e achar muito bacana é conseguir fazer uma comunicação, a gente conseguir comunicar entre profissões diferentes, né, entre áreas diferentes, e fazer essa comunicação fluir para que a gente, lá na ponta, gere benefício para o cliente, né? Então, Adelino, eu queria, assim, entender qual que é a sua perspectiva e como é que você está vendo o profissional da beleza e o que você vê de oportunidade para esse cabeleireiro, no caso, melhorar, né? Do seu ponto de vista químico, do cara que desenvolve o ativo para o produto que o cabeleireiro usa, que a cliente usa. Legal. É uma pergunta super importante, super inteligente. Eu acho que, assim, Obrigada. o mercado de beleza, de modo geral, ele tá evoluindo bastante em termos de conhecimento técnico, científico, em termos de tecnologia. E isso não está ficando restrito somente às indústrias ou às pessoas que trabalham diretamente com o desenvolvimento de novos materiais. Mas isso tem levado cada vez mais os próprios profissionais de beleza, que é o que você está mencionando, a se capacitar mais. Então, assim, hoje, ainda o que eu percebo que seria uma área de oportunidade para os profissionais de beleza de modo geral, com foco mais específico aí, falando um pouco em cabeleireiro, que eles possam entender um pouquinho mais a fundo o que é realmente uma formulação cosmética. O que é um shampoo? O que é um condicionador? O que é um creme de pentear? O que é uma tintura? E, além disso, o que isso faz no cabelo? Né? Quais são as consequências? Então, tentar entender não só o que acontece, né? Isso o primeiro passo seria entender o que acontece em termos de interferência ou o que acontece sobre a superfície do cabelo, ou mesmo da estrutura interna, mas também o que isso afeta em termos de saúde do couro cabeludo. Porque se a gente não tem o couro cabeludo, a gente não vai ter o cabelo. E muitos dos Exatamente. problemas que o profissional de salão recebe no dia a dia, na sua profissão, está muito relacionado principalmente à questão do couro cabeludo. E quando a gente fala do couro cabeludo, a gente também vê vários pontos que estão relacionados também à falta de informação do consumidor final e muitos mitos
em termos do que se veicula aí na mídia, em rede social, a respeito do que é benéfico, no que é benéfico para o cabelo, para a saúde, que cientificamente isso não tem nada a ver, às vezes em muitos casos pode ser prejudicial, e aí o profissional de salão acaba lidando com isso todos os dias. Então ter um pouco mais de fundamento técnico e tentar investigar e buscar um pouco mais sobre isso, eu acho que é uma oportunidade bastante grande aí para essa categoria de profissionais. Sem dúvida, e o que particularmente que aconteceu na minha trajetória foi exatamente isso, né? Eu senti que quando eu estava estudando cabelo, eu percebia que era a informação dada, ela era só conforme o que a empresa, no caso, tinha interesse em dar, não de fato fazer o profissional virar um entendedor mesmo de cabelo, de dominar tanto essa questão da matéria-prima, que é o cabelo, quanto o cosmético, né? Então, eu acho que você está narrando bem a trajetória que eu passei, e até por isso que acho que a grande pergunta que eu vi há algum tempo, né, até conversando com meu marido, né, conversando com o Vinícius, falando assim, eu preciso fazer essa pergunta para a Adelina, porque eu me baseei no princípio de Pareto, né? No princípio de Pareto, não sei se o pessoal, todo mundo sabe, mas é assim, 80% do resultado vem de 20% de ações que a gente faz, né? E a gente sabe que, assim, apesar de a gente lidar com química o dia inteiro, né, o tempo todo, né, na realidade do cabeleireiro, existe uma deficiência muito grande em entendimento sobre química, né? Então, por isso que eu achei muito pertinente a sua participação. Então, na sua visão como químico, na sua visão, né, com todos esses anos de experiência que você tem, o que você entende que seja assim, os 20% essenciais para se entender sobre, no caso, a química do cabelo, que vai fazer a diferença pro cabeleireiro? Por favor, Adelino. É uma pergunta bem capciosa, porque química realmente é um tema bastante amplo, né? Então, se a gente falasse, vamos pensar um pouco na grade curricular da formação de um químico. Então, assim, o químico vê muitas coisas, fora a química, então vê muita matemática, cálculo, física, sabe? Vê outros temas que não estão relacionados diretamente à química, mas aí pensando um pouco na sua questão, eu acho que assim, o que o profissional do salão seria bem bacana se ele conseguisse ter essa formação, seria basicamente entender um pouco sobre estrutura química. Então essa é a primeira coisa, entender o que é um composto químico, como que você dá o nome para os compostos químicos, quando você fala de cloreto de sódio, bicarbonato, sabe? Então assim, desde coisas simples, inorgânicas, até nomenclaturas de compostos orgânicos. Então, por que isso é importante? Porque o nosso cabelo é uma estrutura orgânica. Basicamente é formado por carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Então, se você entende um pouquinho como é que a nomenclatura funciona, fica mais fácil de você entender as referências bibliográficas, os papers e as literaturas, o que ele está explicando. Segundo ponto, o cabelo é uma estrutura polimérica, né? Amorfa, tem pedaços cristalinos, então assim, o que é o cristalino? Como que é a organização de estrutura? Isso é uma coisa importante. O que é amorfo? O que é cristalino? O que é um polímero? O que é uma proteína? O que é um aminoácido? Como que ele se decompõe? Então, entender um pouco a bioquímica relacionada a isso, apesar do tema de bioquímica ser bastante amplo, isso vai ajudar bastante a entender um pouco o que é a composição, conformação da estrutura do cabelo, porque as conformações inclusive físicas, né? A gente fala muito de alfa-hélix, folha beta, essas estruturas conformacionais do cabelo são consequências de um processo de enrolamento das cadeias proteicas. Então, assim, se você entender um pouco de proteína, entender como é que funcionam essas cadeias, fica mais fácil de entender a estrutura do cabelo. E também entender um pouco química, tem vários nomes isso, mas pode ser química do meio ambiente, química de poluição, para entender, não porque o cabelo, claro, é importante, é uma estrutura exposta ao meio ambiente, mas o mais importante é entender como meios externos interagem com outras estruturas. E isso a química do meio ambiente, de certa forma, ela toca nesse assunto. Então, assim, de toda a química, falando de vários assuntos, eu acho que o mínimo seria, né, só recapitulando, química orgânica, estrutura, falar de bioquímica, com foco muito maior em proteínas e aminoácidos, e química do meio ambiente. Eu acho que esses são os componentes principais aí que
que podem ajudar bastante aí um profissional nesse setor. Aproveitando, né, que você falou de proteína, né, que você falou da estrutura do cabelo, até recentemente foi interessante que eu estava estudando, fazendo uma aula, e eu vi um paper também bem legal que eles tiraram todo o CMC do cabelo. Você já viu esse paper, Adelino? Eu achei o máximo. Não me lembro. Porque assim, a gente tem, né, tem a estruturação do cabelo sendo maior parte, né, proteica, só que eles fizeram o experimento de tirar todo o CMC, tirar todo o conteúdo lipídico do fio. E foi muito interessante ver como é que esse cabelo se comportou a nível de penteabilidade, a nível de frizz, né? Eles deixaram o cabelo, né, zerado de gordura e a gente percebe quanto que isso afeta a estrutura. E aí, você falando toda essa parte de entendimento do que compõe o cabelo, né, dessa bioquímica e parte de estruturação, me veio à mente essa parte aí, porque eu particularmente tenho tido excelentes experiências usando bastante óleos, né, os óleos vegetais, né, mas é legal. E, Adelino, trazendo ainda esse conceito aí do 20-80, né? E com relação a cosmético em si, o que você acha importante a gente entender sobre a química que envolve o cosmético, né? Você já deu uma dica aí que a gente tem que entender essa interação do cabelo com o ambiente, e imagino que isso também tem a ver com os cosméticos em si, né? Isso, como eu disse bem no comecinho, eu acho que assim, entender um pouco a formulação cosmética, eu acho que isso ajuda a entender principalmente como é que funcionam os produtos, né? Se você for olhar, por exemplo, né, a gente fala de shampoo basicamente a gente está falando de uma formulação com tensoativo aniônico. Por que o aniônico, o conceito aniônico, catiônico é importante? Porque aí você vai entender por que o condicionador, ele condiciona e o shampoo não condiciona. Então, assim, a carga negativa, o aniônico, ele não vai interagir com o cabelo, porque o cabelo tem um que a gente chama de ponto isoelétrico, né, por volta de 3,5, ou seja, num pH acima disso, ele vai estar positivo. Vai estar negativo. Então, assim, uma carga positiva de um quaternário, de um agente condicionante, ele vai promover a adesão. E aí você fala assim, olha, mas qual que é a diferença de uma formação de condicionador e de um creme de pentear? Basicamente, a gente está falando de pequenas diferenças em termos de concentração de condicionante. Então, você fala assim, olha, se hoje, você como profissional, eu não tenho um creme de pentear, você pode usar um condicionador. Entendeu? Então, assim, ele vai funcionar do mesmo jeito, talvez não tão bem quanto um creme de pentear, mas é só porque você tem uma concentração um pouco diferente em termos de agente condicionante. Então, assim, o profissional entender um pouco essa formulação, por que o condicionador condiciona, por que ele interage, até o que você mencionou agora há pouco é super importante, por que alguns óleos, principalmente óleos vegetais, eles são importantes. E mesmo o óleo vegetal, você vai falar assim, eu pego um óleo de coco, e vou falar assim, agora eu vou pegar um óleo de um azeite. Eles têm composição graxa diferente, eles não vão funcionar da mesma forma. Vão performar, exatamente. Exatamente. E por que não vai? Então, assim, tem diferença de composição graxa, e isso vai afetar, obviamente, substantividade, permeação no fio de cabelo, lubricidade, entre outros fatores. Então, assim, falando de formulação, quando você entende a química, você vai conseguir entender e relacionar isso um pouco para os ingredientes e, consequentemente, com as formulações, e aí depois entender as interações disso no cabelo. Muito bacana. Eu gosto sempre de falar assim, né? Quando você vai entender sobre... Eu tenho associado muito também cosmético com cozinha, né? Eu sei que você gosta de cozinhar também. E a gente tem que entender, né? Para que serve, por exemplo, uma manteiga, um azeite na hora que a gente está cozinhando? Basicamente tem muita correlação com o cabelo em si, né? Então entender essas características, entender para que serve cada ingrediente. E eu gosto sempre de falar, né? Primeiro, normalmente as pessoas não entendem alguma coisa por uma questão conceitual. E quando você fala assim, o que é o shampoo? Sandra, oi Sandra. O que é o shampoo, né? Tipo, um shampoo. A galera espera, né? Eu acho que o consumidor final, o cliente espera que o shampoo seja um condicionador. Aí eu falo, gente, mas isso daí é um problema conceitual, né? Só que aí o cabeleireiro, o profissional não consegue explicar isso para o cliente. Olha,
Beleza, eu entendi que você quer um shampoo que talvez seja um pouco menos limpante, porque a astringência excessiva no seu fio vai deixá-lo mais assim, mais assado, né? E só que às vezes o cabeleireiro fica refém, né? Do shampoo que está lotado lá de sobregordurante, só por conta do sensorial, e ele não consegue explicar isso para cliente, né? Exatamente. E às vezes você acaba vendo também, existem muitos profissionais que acabam fazendo suas próprias receitas, né? No seu próprio salão, não existe nenhum demérito, não tenho nada contra isso. Mas se você entender um pouquinho melhor o que você está fazendo, você vai entender se aquele fundamento realmente vai garantir o benefício que você precisa entregar para o cabelo no seu consumidor ou da sua cliente, digamos assim. Exatamente. Eu até recentemente, conversando também, converso muito com meu marido, né? A gente falando sobre essas questões conceituais. Por isso que eu falei assim, eu preciso apelar para o Adelino, preciso que o Adelino dê uma aula assim pra gente, porque é sempre assim, a pessoa, muitas vezes ela erra, não porque ela é negligente, mas é porque ela não entendeu o fundamento de alguma coisa, né? Ela não entendeu qual que foi, para que aquilo foi projetado, aquilo foi formulado. Deixa eu fazer uma observação, Adelino. Entrou muita gente querida aí, o Eduardo, a Sandra, a Armandinha tá aí, a Silvia também. Então, vou dar um oi para a galera aí que está acompanhando a gente. Obrigada por vocês estarem aqui, gente. Se vocês quiserem mandar pergunta aí, eu já tô abusando, já tô pedindo aqui para o Adelino. Fica mais um pouquinho, Adelino. Se a galera legal. quiser. A Mi também entrou, né? A Mirella. A Mizue, o Leonardo. Ai, que legal. Tem o pessoal aí também. Entrando. Bacana. Então, eu tô, assim, tô muito feliz por realmente por essa oportunidade de conversar contigo, porque a gente sabe que é difícil, né? Mesmo a gente morando na mesma cidade, o cúmulo da gente morar na mesma cidade, né, Adelino? Isso. A gente se conheceu lá em Congresso, passamos, né, por diversos eventos aí, e a gente mora na mesma cidade, mas não é sempre que a gente consegue conversar. A Keila falou, deixa eu fazer um comentário também, que a Keila colocou aqui que a live tinha que ser em rede nacional. Olha, deu moral pra gente agora, hein? Caramba! Imagina. Mas assim, da importância de poder compartilhar esse momento, né, essa curiosidade pessoal, que eu acho que agrega muito, porque tem muita gente que está aqui nessa live que te admira pra caramba, Adelino, mas também, infelizmente, não é sempre que pode te ouvir, né? Adelino, você quer deixar algum recado aí, final pro pessoal? Você quer falar alguma coisa? Não, na verdade, assim, de novo, só tenho que agradecer e, assim, o canal sempre a comunicação está sempre aberta, sempre que você achar que tem temas que a gente pode discutir, me convida, a gente arranja um tempo, isso a gente dá um jeito, não tem problema nenhum. E mesmo o pessoal que está assistindo a gente, se eles tiverem qualquer dúvida, muitas pessoas eu já estou conectadas com elas, então, assim, se eles tiverem dúvida no dia a dia, entre em contato, não tem problema, eu sou super tranquilo para responder as coisas, às vezes eu posso demorar um pouquinho por causa de agenda, mas a gente dá um jeito. Eu acho que é o que você falou, a gente tem que se ajudar, eu acho que a conexão é super importante, acho que o seu canal que você traz de informação, né, eu já assisti algumas vezes, é legal, e acho que você traz uma contribuição muito bacana para o setor e para os profissionais, então assim, só tenho que te parabenizar também por todo isso. Obrigada, que bacana. A Keila parece que mandou uma pergunta sobre 18/6. Acabei de ver aqui. Legal. E aí? Conta pra gente um pouquinho sobre o 18/6, empresta um pouquinho aí desse conhecimento dele. Não, o 18/6, assim, né, para quem não sabe, o 18/6, o MEA significa uma abreviação, né, do ácido metil-eicosanoico, é um aminoácido um ácido graxo, aliás, desculpa, que ele é naturalmente presente no cabelo, e ele faz parte do CMC, que a Luma, você comentou aí, que é o cimento intercelular. Então, ele vai manter, é o principal componente que mantém a adesão das células cuticulares, e também da cutícula com córtex, e também das células corticais. Então, ele serve para isso. Só que qualquer danificação, seja física inclusive, ou seja, penteabilidade, com escovação muito forte, temperatura, e mesmo uso de shampoo, né? temperatura. Temperatura. Isso.
Então, qualquer danificação desse tipo pode retirar a CMC, que consequentemente retira a 18,6. Então, e tira essa lubricidade, todos esses fatores que você viu aí no paper que você estava lendo. Então, tem produtos no mercado que são substitutos ou contratipos, né, do 18,6 natural. Então, existem esses tipos de produto que eles podem repor, digamos assim, o 18,6 naturalmente perdido, e alguns deles são até quaternizados, ou seja, tem uma carga positiva que vai promover até maior adesão do cabelo. Então, isso pode facilitar um pouquinho a manutenção desse 18,6 eu diria, no fio de cabelo. Como eu sempre falo, a cutícula ela tem função de barreira, ela é proteção do cabelo. E quando ela perde essa coesão, né, o cabelo fica menos brilho, fica mais opaco, o cabelo fica mais áspero, e aí desenvolve uma série de efeitos não desejáveis, né? Por isso que é importante a gente entender do que compõe, né, a cutícula, do que faz essa adesão, como a Keila perguntou do 18,6 aí, o 18,6 é fundamental. Edu, obrigada pelo elogio, daqui a pouco eu vou dar um jeitinho de entrar na sua live também. O Edu também fazendo esse trabalho de conscientização aí, educação braba, do jeito que a gente gosta. Exatamente, Adelino, enfim, não quero ocupar demais o seu tempo aí. Queria só que você realmente, se quiser deixar uma mensagem, falar para o pessoal o que você quiser falar, cara, fica à vontade. A mensagem final basicamente como eu estava dizendo, procura informação, existem muitas coisas ainda que já se conhece sobre cabelo, estrutura de cabelo, interação de ingredientes. Hoje, nos últimos 4 ou 5 anos, tem aumentado bastante o número de papers relacionados a efeitos cumulativos de danos. Isso é coisa que não se estudava até anteriormente. Então, ou seja, não só avaliar o que a descoloração faz, o que a tintura faz, o que a exposição solar faz, mas como o consumidor final, basicamente, ele não vai fazer uma coisa só, ele vai fazer uma mistura de vários danos. Então, assim, estudar um pouco o que isso acontece no cabelo. Então, ter esse tipo de informação é importante para você poder entender melhor o seu dia a dia, o que você pode fazer, quais são os tratamentos que vocês podem propor, e com isso, consequentemente, dar uma maior atenção, uma melhor atenção até com relação aos seus clientes, né? Basicamente Perfeito. É isso. Perfeito. Adelino, muito, muito obrigada, cara. Muito obrigado obrigada você, mesmo. viu? Sempre um prazer. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês aí. Eu quero desejo sinceramente que o trabalho que está sendo feito contribua, que faça vocês crescer cada dia mais. E vão colocando aí as suas dúvidas, vão colocando seus comentários, que a gente tenta responder ao máximo, né? Dentro do nível do que a gente conhecer, a gente tenta responder. Adelino, muito obrigada mesmo, viu? De coração. Obrigado você. Boa noite, gente.